jovem feito para jovens. Todas as quintas-feiras às 19 horas. Uma receita diferente com ingredientes necessários para o seu desenvolvimento. Palestras, estudo e informação. Com carinho, respeito e muito amor por você. Você não vai ficar de fora, não vai? Salve, salve, nação cuscuzeira! Menino, pense numa noite tão outonal, com muita chuva aqui em Fortaleza. Eu fiquei igual o sapo gurejando e as galinhas cacarejando, pois esse clima é muito raro de se acontecer numa noite de um dia de abril. Vamos, que nesse 10 de abril de 2025 vamos iniciar o nosso encontro com muita alegria. E nada melhor a gente fazer o quê? Uma prece inicial, isso mesmo. Eu gosto de chamá-lo, ele mesmo, vovô do Anthony, nosso Totone, nosso Toninho, o André, para fazer a nossa prece. Boa noite, meus queridos amigos, meus queridos ouvintes. Vamos, nesse momento, serenar nossos pensamentos, nos conectar com o nosso mestre, modelo e guia Jesus, agradecendo a Ele por mais essa semana, por mais esse momento de aprendizado, que os bons espíritos possam estar ao nosso lado, ao lado daqueles que vão contribuir no programa de hoje. Cuida de nós hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Agora eu queria chamar quem? Ele mesmo, nosso DJ JP, para fazer as picapes chorar. Vai, DJ! Música, informação, divulgação, palestras, mensagens, tudo no só lugar. Web Rádio Café. Estrela, clareia minha escuridão, ilumina o meu coração e faz brilhar a verdade na noite escura que me invade. Será que há alguém aí a me escutar, a me seguir de algum lugar? Me sinto só, sei que ainda tenho de encontrar. Não é preciso procurar alguma luz na minha vida. Olhe bem dentro de você, ouço uma voz a me dizer: sou eu mesmo quem te chama, que pra mudar há tempo ainda. A vida sempre continua, deve haver uma saída. Deve haver alguma solução pra tanta dor, tanta desilusão. Deve haver um ser maior. Ninguém está só. Deve haver uma saída. Deve haver alguma solução pra tanta dor, tanta desilusão. Deve haver um ser maior. Estrela, já sinto em meu coração que não existe a solidão, que existe alguém além da vida, alguma alma querida a nos guiar, a nos ouvir, a nos amar, a nos seguir de algum
ouço uma voz a me dizer: sou eu mesmo quem te ama, que o amor nunca termina, a vida sempre continua. De onde vem tanta beleza? Vem de Deus. De onde vem essa certeza? Está em nós. Por toda parte ouço uma voz a nos dizer que não estamos sós. De onde vem tanta beleza? Vem de Deus. De onde vem essa certeza? Está em nós. Por toda parte ouço uma voz a nos dizer que não estamos sós. De onde vem tanta beleza? De onde vem essa certeza? Por toda parte ouço uma voz a nos dizer que não estamos sós. Eita, menino, que noite bonita nessa web rádio maravilhosa, nosso programa Cuscuz com Espiritismo, toda quinta-feira às 8 da noite em ponto. Estamos aqui todos juntos, misturados, para trazer o quê? A evangelização e a doutrina espírita pelas ondas do rádio, isso mesmo. E hoje, 10 de abril, você deve estar se perguntando o que é que vai acontecer. Daqui a uma semana, é Semana Santa, vem a Páscoa, vem outras coisas. Também foi o aniversário do Livro dos Espíritos, muito bom, muito que bem. Mas a gente vai receber hoje, com muito carinho, a turma do EAD 3. Menino, pense numa turma babadeira. Estou lá com eles todos os sábados, às 17 horas. Menino, é massa demais. Pense no negócio massa. O que é que a gente vai receber aqui? Quem a gente vai receber? Nós vamos receber com muito carinho uma das facilitadoras da turma, que é a Glaucia. Além da Glaucia, tem a nossa querida Françoise Marie, como facilitadora da turma do EAD 3, do Lar dos Humildes, e irão apresentar o tema Impositivo da Renovação. Glaucia, seja muito bem-vinda. Quem é que vai fazer impositivo de renovação? Como é que eu vou me renovar? Tenho que usar um peeling? Ou chorar? O que eu tenho que fazer? Olá, olá, boa noite a todos e a todas. É com muita alegria que nós estamos aqui hoje representando o EAD 3, né? Na verdade, todos nós vamos precisar fazer essa renovação, né? Esse tema foi um tema estudado na nossa aula passada, ele consta na nossa apostila, no livro 3, né? E esse impositivo da renovação é algo que Jesus já vem nos falando aí há cerca de 2000 anos atrás, né? Esse texto, esse estudo, na verdade, ele é baseado no texto bíblico. Uma passagem onde Jesus, eu diria que neste dia foi um dia super cheio para ele. Ele vinha assim de uma série de eventos e episódios, ele já havia realizado várias curas, e no momento que ele citou essa parábola, ele estava sentado à mesa, né, na casa de Mateus, que era considerado um publicano, na época era Levi ainda, e os fariseus se aproximaram dele e questionaram a Jesus acerca da questão do jejum.
Por que que eles jejuavam? Os discípulos de João jejuavam, os fariseus jejuavam, e Jesus e os discípulos dele não jejuavam, né? Aí Jesus respondeu com uma série de parábolas nessa ocasião. Ele falou ali umas 4 parábolas, né? E dentre elas ele citou essas 2 passagens, né? Que diz o seguinte: ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz-se maior a rotura. Isso consta lá no Evangelho de Mateus 9:16, consta também em Lucas e consta no Evangelho de Marcos, essa passagem dele, né? Então, o que é que ele quis dizer com esse texto? Ele estaria, Jesus, ali naquele momento, falando só dando dicas de costura? Não, na verdade não era, né? Ele usava, a gente sabe que ele usava a linguagem, ele usava o trabalho das pessoas na época para simbolizar o que ele gostaria de dizer, a lição que ele gostaria de trazer, né? Então essa mensagem ela reflete, na verdade, né, profundas advertências para todos nós que queremos nos afastar dos comportamentos infelizes e que pretendemos operar no bem seguindo os ensinamentos do Cristo. É um impositivo de renovação, né? Ele está dizendo ali, ninguém deita remendo de pano novo em veste velha. Por quê? No caso, quando você pega lá uma veste que já foi muito usada, que está velhinha e acabada, e você tenta remendar, colocar um remendo ali com um tecido novo, aquele tecido novo ele vai fazer com que a veste velha rasgue, que a veste velha não vai suportar. Então, da mesma forma que ele disse em várias passagens da vida dele, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Quando ele disse eu sou a porta, eu sou o bom pastor, ele também está dizendo aqui que eu sou o pano novo. Eu sou o pano novo. Então, se você quer receber os ensinamentos do Cristo, você tem que se tornar nova criatura. Não adianta você pegar lá o remendo novo, a mensagem do Cristo, os ensinamentos dele, e tentar colocar em cima de tudo que você tem de velho em você, de todos os conceitos ultrapassados que você tem. Porque o Evangelho, para ele ser integralmente entendido e vivenciado, requer, né, rompimento com os antigos padrões comportamentais que nós assimilamos aí ao longo de diversas experiências reencarnatórias, né? Que aqui, no caso, está sendo simbolizado pela veste velha. Né? Ele também fala sobre a questão dos odres, né? Que além da questão da costura, ele também está falando dos odres. Vamos ver aqui a outra parte do texto. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Essa é a continuação da parábola, né? Está em Mateus 9, no versículo seguinte, que é o 17. Então, não se deita remendo de pano novo em vestes velhas, e nem vinhos novos em odres velhos. Os odres a gente sabe que são aqueles recipientes que eram feitos antigamente com couro era feito com couro do bucho, né, de carneiros ou de ovelhas ou de bois, e que era utilizado para guardar, armazenar líquidos, né, que eles guardavam água, guardavam leite, e também para transportar vinho, né. Aí por que não se pode colocar o vinho novo nos odres velhos? Porque os odres velhos, né, com o tempo de utilização, aquele couro ele vai enrijecendo. Enquanto que um odre novo tem um couro bem flexível. Porque o vinho novo ele vai passar ainda pelo processo de maturação, ele vai fermentar, e aqueles gases vão fazer com que aquele odre ele se dilate. Ele vai começar a dilatar. E quando o odre é velho, ele se rompe, derrama o vinho e estraga tudo, né? O certo é colocar o vinho novo no odre novo. E aqui ele também não estava falando de conservação de vinho, nem dando dicas de como preparar o vinho, não. Ele estava falando aqui, era de renovação mesmo.
Porque as mudanças de comportamento, elas precisam ocorrer sobre novas bases, né? O remendo, a gente sabe que quando a gente tenta remendar uma coisa, o negócio fica pior, fica mais feio ainda, né? Que é a ilusão querer colocar remendo nas nossas imperfeições, tentar maquiar as nossas imperfeições. Porque quem age dessa forma, né, na verdade, ela vai falsear a verdade. E ela, de cedo ou tarde, ela vai estar se colocando numa posição super constrangedora. Porque você não consegue fingir o tempo todo, você não consegue esconder quem você é, na verdade, o tempo inteiro, né? Alguma situação você vai se deparar e que é aquele verdadeiro eu que está lá dentro de você, que você não conseguiu transformar, ele vai transparecer. E as pessoas vão dizer, olha aí, não mudou nada, continua a mesma pessoa. Então, o que Jesus está nos trazendo de ensinamento aí, com essas duas passagens, é que não adianta colocar remendo. Tem que começar do zero, tem que começar tudo de novo. Tem que renovar a vida, tem que renovar o ser. Nossos irmãos protestantes, por exemplo, eles costumam mudar, assim, automaticamente os hábitos, né? Chegou na igreja, se converte, e no outro dia os irmãos já estão todos usando as vestimentas bem, né? Totalmente diferente, ali como que a mostrar que no exterior já mudou muita coisa, né? Mas a gente sabe que não é bem assim. E quando Jesus estava lá na mesa com os publicanos, perguntaram a ele por que que ele comia lá com os publicanos, né? Que negócio era aquele? E ele disse que não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Né? Então, ali naquela série de ensinamentos que ele colocou, ele vinha trazendo que não adianta você mudar só por fora. A transformação tem que ser de dentro para fora. Você tem que começar do zero. Imagina que você é uma garrafa cheia, cheia de conceitos, cheia de vivências suas do passado, de experiências que não deram muito certo, que trouxeram ensinamentos que não foram muito bons, e aquilo vai se acumulando. Aquilo vai se acumulando. É o que nós chamamos nas mediúnicas de memória mnemônica, né? Aquilo vai para o teu arquivo de memória. Então, você está cheio ali de maus hábitos. E você, Jesus chega com o ensinamento dele, que é um ensinamento novo. E aí? Você vai conseguir colocar um novo ensinamento ali, dentro daquele recipiente, que é você, né? Que já está cheio. Porque Jesus é o vinho novo. Você vai precisar ficar repleto desse vinho, que são os ensinamentos novos de Jesus. Você vai conseguir? Você vai transbordar. Aquele odre vai estourar, né? Vamos ver aqui. Então, para essa mudança acontecer, é necessário uma vontade de mudança e uma ação persistente. Não é da noite para o dia. A gente sabe que isso é um processo longo, é um processo demorado. Então, esses vinhos, né, assim como as vestes velhas, elas indicam que a humanidade ela se defronta constantemente com uma ciência que é materialista, uma filosofia obscura, que discute, na maioria das vezes, só o efeito e não as causas dos atos humanos, e como também uma religião que é distanciada da vida, é dogmática e é inacessível. Né? A gente sabe que muitas religiões elas não levam a Deus. Elas são só aquela coisa estereotipada de hábitos, de regras que você tem que seguir e que não se preocupam muito com a transformação íntima, com a transformação moral. Graças a Deus que isso é uma proposta da doutrina espírita, né? Que é levar a essas pessoas, esses adeptos, a uma transformação moral, a uma transformação verdadeira. Então, a maceração da uva, lá no caso do vinho novo, né, ela é necessária. Para quê? Para que aquele substrato e a essência do vinho, ela venha a aparecer, né? A uva, ela é macerada, ela é massacrada, ela é amassada ali, e ela começa a fermentar, e surgem aqueles gases para que surja um vinho novo. Da mesma forma, é preciso que nós, como espíritos, a gente se entregue a essa maceração. Como é que se diz? Se sacrificar? É tormentoso? Não.
a gente vai se entregar à maceração das provas existenciais. É por isso que nós estamos aqui. O nosso mundo é de provas e expiações. Então, aqui, todos nós estamos numa maceração, né? Diga-se de passagem. A gente está aqui participando dessas provas existenciais através desses inevitáveis sacrifícios, porque eles acontecem de fato, a fim de que surja ao longo dessa maceração, ao longo dessas provas que nós vamos passando, vai surgir ali a essência do homem de bem, né? Aquele homem que vai ser liberto das imperfeições, liberto daqueles maus hábitos do passado, aquele homem que conseguiu substituir os erros, a falha, por uma virtude. Que esse é um dos caminhos, né? Como que a gente vai conseguir essa transformação? Por onde nós vamos começar? Podemos começar substituindo aí uma falha por uma virtude. Então, esta operação, no caso, Paulo de Tarso, ele chamou isso de substituição do homem novo pelo despojamento do homem velho. E ele ainda acrescentou, os que são de Cristo, eles se tornam novas criaturas. Então, essa mensagem está bem implícito, né, nessas duas passagens, que Jesus ele traz uma proposta de renovação espiritual, que é relativa à aquisição de virtudes. Então, a aquisição de novas virtudes, elas são a base do processo de melhoria do ser humano, né, como um todo. Ninguém melhora sem adquirir virtudes, ninguém melhora sem deixar os maus hábitos para trás. Ninguém melhora sem abrir mão dos vícios, né? Então, a virtude, no caso, ela é o mais alto grau, ela é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem, né? Essa superioridade moral, ela caracteriza o homem de bem, que é o elemento primordial da futura sociedade, que será uma sociedade justa, uma sociedade pacífica, né? Aí você fica se perguntando, como é que eu vou fazer isso? Por onde é que eu vou começar? A gente sempre se questiona, porque são tantos maus hábitos, são tantos vícios que a gente tem que esquecer, que tem que deixar para trás para começar de novo. E agora, eu vou começar por onde? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 3, o homem de bem. Lá estão descritos inúmeras coisas que nós podemos fazer para alcançar isso, para conseguir ser esse homem de bem. Deixa eu ler aqui só um trechinho do homem de bem. É interessante, né, Glaucia, a gente vê como esse ressurgir das ideias do Cristo por causa de um dia, né? Um dia que ele vai à casa de Mateus, ele consegue deixar uma mensagem tão bonita, tão forte, tão profunda para toda a nossa existência. Eu me pergunto assim, só para complementar a tua fala, quando a gente observa que ele utiliza objetos do meio ambiente, né, daquela época, ele usa a semente, ele usa os odres, que eram feitos, né, que que serviam para levar água, para armazenar líquidos. A gente observa que ele tinha um cuidado muito aprimorado para dar exemplo com coisas simples do dia a dia, que era necessária a compreensão nossa, né? E muitos artesãos, né, na época. Exatamente. Então, é necessário a gente compreender que ele utilizou meios para que as pessoas pudessem compreender a mensagem. Não era por acaso, né? O Evangelho está aí, a Bíblia está aí para provar, o Novo Testamento. Quantos exemplos que o Cristo deixou com as parábolas que hoje a gente passa a compreender. Qual de nós sabe o que era odres, se não for pesquisar? Qual de nós, né, não tem a compreensão do pano, no caso, remendado, que a gente é muito suscetível a fazer, mas ele utilizava coisas do dia a dia para exemplificar para a nossa mudança moral, para a nossa mudança espiritual, para a nossa mudança
anterior para que haja realmente, que essa mudança aconteça de dentro para fora. Não é de fora para dentro, né, Glaucia? Mas continua, querida. Aqui, o verdadeiro homem de bem, né, é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza, que ele se interroga a consciência sobre os seus próprios atos, ele se pergunta se fez todo o bem que poderia ter feito, se desprezou voluntariamente em alguma ocasião de ser útil, né? Ele deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. É aquele que tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais, e por aí vai, são inúmeros. Esse texto ele é enorme. E quando termina, ele ainda diz assim, aí estão algumas dicas para começar. Aí a gente fica, nossa, tem tudo isso é só o começo. Ali ainda não estão todas as virtudes que nós poderemos adquirir, né? Eu ainda falaria... De começar, né? Por onde começar? Uhum. Eu fazia quando vivia na Terra. Quem foi que disse isso, Fran? Fazer o que eu fazia quando eu vivia na Terra. É Santo Agostinho, mulher. Os Espíritos, questão 919A. É aí, é por aí que tem que começar. É a dica de por onde começar. É fazendo aquele exame de consciência todas as noites antes de deitar, né? Então, como é que está meu tempo aí? Esgotou? Tá tudo legal aí, né, Paloma? Pensa um negócio bom, a aula dessa, menina. Imagina você num sábado à tarde, ouvindo a aula da Glaucinha, a Glaucinha falando, você lendo os trechos da Bíblia. A de 3 é isso. É você estudar, aprofundar cada vez mais sobre os ensinamentos do nosso amado JC. E também, espírita, lê Bíblia sim. Tá pensando o quê, menino? Minha Bíblia de Jerusalém tá marcada de skincare e de muito aprendizado. Vamos para o intervalo. Cadê ele que faz as picape chorar? Que vão pingar o fogo nesse cuscuz. Vamos lá, DJ JP. Solta o som que o pinga-fogo tá chegando. O sucesso já volta. Vamos para um break. Em seguida, voltaremos com mais sucessos aqui na Web Rádio Fraterno. Venturoso aquele que tem Jesus, quanto amor, quanta paz, quanta luz, nos invadem, embalam em doces canções que nos calam. Socorrei aqueles que sofrem mais, amparai, erguei, transformai todas as dores, tornai em bênçãos, em luz e suaves que alentam. Esquece o passado, esquece o passado e vem. Esquece cantar, esquece cantar com Jesus. Na vida o que vale é o bem que
passado e vem. Esquece, esquece, canta, esquece, canta, com Jesus. Na vida o que vale é o bem, o que vale é o bem, que se faz, que se faz, que se faz a luz. Esquece o passado, esquece o passado, esquece o passado e vem. Esquece, esquece, canta, esquece, canta, com Jesus. Na vida o que vale é o bem, o que vale é o bem, que se faz, que se faz, que se faz a luz. Já pode merendar cuscuz em plena 20 horas e 33 minutos. Cuscuz pode sim. Todo dia é dia de comer cuscuz. Seja de madrugada, você fica de fininho, vai comer um cuscuz escondido, sua mãe te flagra, você com a boca cheia de cuscuz. Cuscuz é vida, cuscuz é amor. Você já me viu comendo cuscuz triste? Eu nunca. Vamos iniciar a nossa noite aqui nesse segundo bloco. Com o quê? Com pinga-fogo no cuscuz. Pega a manteiga da terra, o tofu, pega o que derreter para você tacar o fogo no cuscuz. Que a nossa querida representante do EAD vai ser o quê? Sabatinado. O que é sabatinada, minha cara locutora? Não lembro que é ser sabatinada. Tem alguma coisa a ver com sábado? Talvez. Vamos sabatinar aqui, sabatinando nossa querida Glaucinha. Vamos lá. Parlez-vous, Françoise Marie, que le Sénégal écoutez-toi. Fala, meu Deus, o teu francês me espanta, Paloma. Um dia eu chego lá. Gente, Glaucia, é muito bom tu estar aqui hoje conosco. Oh, maravilha! Não é só bom trabalhar contigo, como também te colocar em situações maravilhosas. É isso aí. Pinga-vinho hoje, não era pinga-fogo, não. Mas a gente Falou vê... Olha, mas a gente vê como é importante as mensagens, né, da interpretação que o texto evangélico ele nos traz. É importante também a gente perceber como para o Cristo, acho que pela intensidade da presença do Mestre aqui no nosso planeta, onde ele conseguia, através de poucos exemplos, deixar uma marca para toda a humanidade. Mas o que eu achei interessante a tua fala, quando tu falaste na maceração da uva, que é necessária para que surja o substrato, né? Que seria, no caso, a essência do vinho, que nós estamos num planeta de provas e expiações e estamos, muitas vezes, sendo macerados, amassados, né? Para que a gente possa crescer. E aí eu te pergunto, como é que a doutrina espírita vê esses momentos de dificuldade que o nosso planeta passa, onde há tanta miséria, onde há tantas desigualdades, onde as pessoas estão vivendo, depois da pandemia, transtornos mentais de toda ordem, onde o que paira realmente é um medo muito grande desse momento que se aproxima, né, dessa chacoalhada, que é como se a gente estivesse no olho do furacão. E o Cristo dá essa ideia, através desse texto, falando para nós que nós estamos sendo amassados, espremidos para aprender a crescer. Será que é tudo isso, Glaucia? Será que é necessário a gente sofrer essas intempéries para a gente aprender a evoluir? Inclusive, a gente viu até em outras aulas que, nesses finais de tempos, né, que nós estamos transitando aí para um mundo de regeneração, aqueles que não alcançarem a evolução, né, do planeta, eles vão ser convidados a sair, né? Não vão mais conseguir reencarnar aqui. E a gente viu, inclusive, em outras aulas, que está havendo a separação do joio e do trigo, né? E também vimos em outras aulas a questão da rede que está sendo lançada.
Essa rede vai fazer o recolhimento dessas pessoas, né? Infelizmente. Isso tudo é necessário, sim. O mal, ele tem que chegar no ápice para que a humanidade perceba a necessidade de ser bom, a necessidade de praticar o bem. Então, isso é característico desse fim de tempo, né? Disso tudo que está acontecendo. Interessante a gente ver Paulo, ele falando, né, da substituição do homem novo pelo despojamento do homem velho. E ele ainda acrescenta: os que são de Cristo se tornam novas criaturas. Quer dizer que o bem, ele por si só, ele é silencioso, ele acata, ele acalma, mas ele também é verdadeiro. Ele faz essa luta, né, entre o bem e o mal. Eu achei interessante que ontem a gente teve uma aula, foi ontem ou foi na segunda-feira, que a gente teve um momento de estudo, né? Em aula, um momento de estudo, onde a gente estava tratando de determinados fatos, né, atuais, dos tsunamis, desses grandes hecatombes que surgem no nosso planeta, e que a gente vê que uma população imensa é colocada assim, colocada à prova, né? E a gente vê que o mundo, né, socorre, acolhe. Isso as intempéries surgem, como a gente tinha falado anteriormente, justamente para movimentar, para ver até onde a gente vai. Só que acho que uma das alunas das estudantes comentou o seguinte: ela disse assim, eu não faço o que era para fazer. O que a gente pode fazer para se melhorar, sabendo que nós estamos nesse momento provacional? A dica foi dada aqui, né? Temos que seguir o exemplo de Santo Agostinho, de pelo menos começar fazendo o nosso exame de consciência, né? Onde é que nós estamos errando? Deixamos de praticar o bem, assim, de forma proposital? Durante o dia, o que foi que eu fiz? Eu aborreci alguém? Alguém teve motivo para estar chateado comigo? Né? Eu tenho que perdoar alguém? Eu causei algum conflito, alguma coisa? Isso é um exame de consciência que tem que ser feito todos os dias. E buscar essa transformação moral todos os dias. Não é dizer, hoje é meu dia, hoje eu vou começar a minha transformação. Não, é no dia a dia, é passo a passo, é lentamente. Mas a gente vai conseguir. A gente sabe que no nosso atual momento, a gente está aqui convivendo com muitas, muitas almas que deixaram o umbral agora estão tendo a sua última oportunidade, né? De dar um saltozinho na evolução. Caso isso não ocorra, infelizmente, vão ser convidados a se retirar, né? Fala, Isabel. Boa noite a todos. Bem-vinda, Gláucia, mais uma Obrigada. vez aqui na rádio junto conosco. Essa passagem que está lá em Mateus é muito interessante. Quando a gente faz um estudo mais acurado dela, né? A gente percebe que os discípulos que estavam ali com João Batista foi o precursor, foi aquele que abriu as veredas do deserto, que era conhecido como a voz que clama no deserto. Então, ele veio abrir o caminho para Jesus, o Messias. E aí, aqueles discípulos que o acompanhavam, esses foram perguntar a Jesus, né? Foram questionar Jesus a respeito dessa conduta, porque a gente sabe que ocorre muito entre o ser humano, a gente está cobrando a conduta do outro, a gente está olhando o que o outro está fazendo, e a gente está esquecendo que o nosso papel não é corrigir o outro, mas corrigir a nós. Por isso que essa passagem é muito interessante, que ela vai falar muito de renovação, de mudança íntima, porque a gente entra nesse conflito, nessa nossa interexistência, nessa pessoa que eu fui no meu passado, né? Aquela pessoa que quer permanecer, aquele passado que fica pesando na minha existência.
a pessoa que eu sou hoje, esse espírito que eu sou hoje, que é um ambiente de diálogo, a gente pode dizer que é um ambiente dialético desse ser, o presente. Mas também tem aquele ser que eu preciso, que eu quero vir a ser. Então, são esses três seres que existem, por isso que a gente fala que são interexistenciais. E a gente vê muito isso para eu poder construir o que eu quero vir a ser, eu tenho que mudar e soltar, me desprender desse passado que dificulta a minha caminhada. Por isso que Jesus traz essa ideia que Glaucio falou tão bem, né? Sobre o remendo de pano novo em vestido velho, quer dizer, é você querer manter aquilo que não cabe mais. Tem costumes que passam de uma civilização para outra, e a gente vai mantendo porque, sei lá, há 1000 anos atrás fazia assim. Por isso que a Fran falou muito bem, a gente não pode pegar o nosso conhecimento de hoje e ficar tomando chegando a algumas conclusões do que aconteceu há 2000 anos. A gente não pode. Isso é muito infantil. A gente precisa compreender esse meio que Jesus estava inserido. Jesus não poderia levantar o véu de uma vez, ele tinha que levantar aos poucos. Tem uma passagem que está em Paulo e Estevão, em que Paulo já estava tão chateado, porque ele tinha, depois de anos afastado da família, ele tinha o desejo de reencontrar seu pai. Ao reencontrar seu pai, ele não é bem-vindo, porque ele havia aceitado Cristo, né, como o Messias. E aí ele estava chateado, lúgubre até, e aí no seu recolhimento, no momento de desdobramento, né, aquele em que o espírito tem essa emancipação durante o sono, Paulo consegue um diálogo maravilhoso, que está lá no livro Paulo Estevão, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E aí, Paulo conversando com Estevão e Abigail, tem uma fala de Estevão que é muito interessante. Estevão fala para Paulo, né, que ainda era Saulo, diz assim: Saulo, não te detenhas no passado. Quem haverá no mundo isento de erros? Só Jesus foi puro. Então, só Jesus tinha uma veste sem remendos. Só Jesus foi esse odre novo, com ensinamentos novos. Só Jesus. Nós todos temos um passado a espiar, mas temos um futuro a construir. É preciso que nós vejamos todas essas falas da Gláucia, né, que nos recordou os ensinamentos de Santo Agostinho, que nos trouxe em que Kardec fala sobre o homem de bem, está lá no Evangelho, o ser de bem. Inclusive, fazer uma correção aí, porque eu falei que estava no capítulo 27, não está, é no 17, o homem de bem. Exatamente. Então, assim, tudo gira em torno disso. A gente tem que largar a culpa, o remorso, e como Kardec orienta, fazer a nossa reparação, né? Primeiramente, fazer aquele entorno e voltar mesmo, e a gente poder recomeçar. É muito interessante quem dos nossos ouvintes estiver por aí, que possam reler e reler a respeito desse, que é muito importante para o nosso crescimento íntimo. Muito bem, Glaucio. Tem algum tempinho? Eu estou com uma mensagem bem curtinha aqui do livro Amor e Luz, de Chico, né, com espíritos diversos, que o título da mensagem chama-se Renovação. Não procures repousos em momentos vazios. Inércia simplesmente é começo de angústia. Provação superada faz-se bênção de luz. Sofre, mas permanece construindo no amor. Se queres elevar-te, não há outro caminho. Na forja do serviço, Deus te renovará.
Então é isso, gente. É trabalhando que a gente se reforma. Coisa É diamante. maravilhosa, né, Glaucia? A gente vê o quão é importante o estudo. Isabel, eu lembro que tu já deu uma palestra sobre esse tema, bichinha. Bom recordar. Já. E a gente vê, né, é interessante a gente ver que o EAD, ele nos permite ter esse estudo, ter essa troca de informações tão preciosas para estudar o que é o homem de bem. Eu ouvi na Isabel, e lembrando do João Batista, né? Já que a gente ainda tem um pouquinho de tempo, Glaucia, e a gente vê o quão é importante a presença dele, né? Como a Isabel muito bem colocou, para o crescimento da palavra, porque ele foi o último profeta. Então, ele traz essa carga toda de conhecimento, já que no passado ele era Elias, né? Ele traz um manancial de conhecimentos para todos nós, no sentido da verdade, que a verdade, quando ela é dita de uma forma direta, ela muitas vezes ela magoa, ela machuca, mas se ela for permeada por palavras mais dóceis e vindo com açúcar, né? Ela tem condições de alcançar o objetivo. Quantos de nós falam a verdade, lembrando dos ensinamentos do Cristo, mas a gente faz questão de chocar, né? de maltratar com a verdade. Então, a gente tem que ter esse cuidado enquanto estamos em evolução para sermos homens de bem, de tratar com o amor que o Cristo ensinou. Passou a época de Moisés, onde era utilizada a lei de talião, que era olho por olho, dente por dente, de você impor um Deus, né, vingativo, né, que trazia todo uma história por trás, lá dos patriarcas, e trazer para nós, no mundo atual, que é o que Jesus nos fala há mais de 2000 anos, que é a lei de amor, de a gente tem que aprender a amar aqueles que a gente tem dificuldade de amar aos nossos devedores, amar aqueles que nos perseguem, que nos caluniam, que trazem para nós uma vivência diferenciada. Então, esse amor que o Cristo tanto proclamou pelos 7 cantos de onde esteve durante esses 3 anos que ele teve na Terra, é justamente o amor universal, que ele resume, né, em 2 mandamentos, que era amar a Deus sobre todas as coisas, a nós mesmos e ao nosso próximo. Então, é um trabalho diário de manutenção de conduta. Olha aí, é como se fosse a nossa conduta, ela depende das nossas ações. A gente vê o nosso passado, que muitas vezes a gente se arrepende, olha para o presente e vai e tenta se trabalhar para um futuro melhor. Porque o nosso futuro depende do hoje e depende do nosso passado, que muitas vezes a gente não compreende, né? E é necessária a nossa compreensão de mundo para que a gente compreenda o verdadeiro homem de bem que o Cristo colocou aqui, que não é por acaso, que não é uma coisa difícil de alcançar, mas é necessário a nossa mudança, a nossa reforma íntima, o nosso dia a dia de progresso, como diz o Santo Agostinho, que você bem falou, um dia de cada vez, né? Hoje, o que foi que eu fiz de bom? O que foi que eu fiz de ruim? O que eu posso melhorar? O que eu falei a mais que eu não deveria ter falado? A nossa consciência, ela nos apita, ela nos chama a atenção para o progresso. E nós estamos em evolução. A doutrina espírita é uma ciência evolutiva, ela traz isso da ciência, a evolução para todos nós, estamos em evolução, de uma maneira ou de outra, e esse progresso que a gente tanto quer, a gente só consegue palmilhando o caminhar que o Cristo ensinou. Desculpa aí ter colocado umas coisinhas a mais, né, Glaucia? Mas também eu faço parte do EAD 3, então eu podia colocar alguma coisinha. Tu queres falar? É contigo, Paloma? Ela botou que ela salpicou, salpicado, gente. Vamos finalizando aqui a nossa noite com o coração repleto de gratidão. Que cada dia a gente faça como o Santo Agostinho. Pouco a pouco. Ah, falei uma besteira aqui ali. Isso eu tenho que me melhorar. Isso você vai trabalhando
passo a passo. E assim a gente vai se tornando o quê? Sai o velho e entra o novo. Assim como a gente aprendeu com Matias, com outros apóstolos e também com o nosso mestre. Vamos finalizando nossa noite com o coração repleto de gratidão, porque eu não aguento mais esse calor outonal em pleno Ceará, pois eu queria estar em outra estação do ano, eu queria estar numa primavera. Mas é isso, vamos finalizando nossa noite com o coração repleto de gratidão por aprender cada vez mais sobre esta doutrina de amor e os ensinamentos do Cristo. Eu gostaria de chamar ela diretamente, nossa querida Françoise Marie, para fazer a prece final. Então, vamos nós. Mestre divino, irmão maior de caminhada, que possamos ter uma noite bem abençoada de luz. Senhor, tu disseste que onde um ou mais estivesse reunidos em teu nome, lá tu estarias. Ampara-nos, socorre-nos nos momentos difíceis e compartilha conosco nos momentos felizes. Que os nossos anjos guardiães estejam conosco, nos dando o amparo necessário ao nosso crescimento. Abençoa todos aqueles que ouvem essa rádio, seja manhã, tarde ou noite, que possamos nos envolver nas mesmas vibrações de alegria, de fraternidade, de companheirismo que tanto necessitamos. Vamos lembrar que não importa o credo que a gente professe, seja católico, evangélico, espírita, budista e outras mais religiões, irmãs, que possamos nos banquetear nesse manancial de luz que é o amor que o Cristo deixou para cada um de nós, o exemplo do homem de bem, e que possamos fazer a diferença na vida de outras pessoas trabalhando o Evangelho. Muito obrigada, Senhor, pelo dom da vida, por aqui estarmos e fazermos parte deste conluio de amor que nos balança e emana vibrações de alegria e felicidade. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Gente, lembrando, viver vale muito a pena. Beba bastante líquido. Menino, se liga. Próxima semana vai vir o feriadão. Então, você já vai se preparando, fazendo ali Santo Agostinho, nesse período que está chegando o quê? A Páscoa. Cuide-se, beba bastante líquidos. E também a prece essencial e a vigilância também. É isso, tchauzinho, tchauzinho. Voltamos próxima quinta com mais Cuscuz com Espiritismo. Mua, mua.